Levítico 13, um capítulo de muitos ensinamentos, relembrando, lê acerca do leproso. Então há uma diferença. Acerca do leproso, os sacerdotes são responsáveis por identificar e controlar os estágios, o avanço, o recuo da doença, tudo é responsabilidade do sacerdote. Decidindo se era limpo, imundo ou limpo. Deus usando a lepra para trazer o exemplo de pecado. E lembrando que também isso vai ser importante para o dia de hoje, que pecado, lepra, como aqui a lepra simboliza o pecado, procurar o sacerdote. Sacerdote da igreja, isso fique bem claro, há um sacerdote na igreja, mas o sacerdote na igreja, ele está aqui para orientar, para fazer um trabalho espiritual, ajudar espiritualmente para que a pessoa que tem um problema do pecado, ela possa apresentá-lo a Jesus, para que Deus faça a obra, para que Deus traga a justificação. Mas quem vai fazer é Jesus, a intercessão de Jesus, o sacrifício de Jesus é para isso. Eu, como sacerdote, não tenho essa autoridade para perdoar pecados que as pessoas trazem até a mim. E sim ensinar, direcionar a busca de Jesus para que isso aconteça, para que ela seja liberta, para que ela consiga o perdão divino. Amém? A igreja chama certas responsabilidades que não é dela. Por isso que a gente vê toda essa muita confusão aí no dia de hoje. Levítico 14, 1. A lei acerca do leproso depois de sarado. 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então, no 13 nós tínhamos a situação que está sendo identificada a lepra. Está sendo identificado o início, o começo de uma situação de pecado. E esse início ele pode recuar de acordo com o querer da pessoa, ou ele pode avançar. Então, aqui havia identificação, há um começo, há um sinal. Mas agora aqui no 14 não, já está decidido, é um leproso, está consumado, avançou a lepra, o pecado, e agora nós temos o leproso. Só que o leproso nós vimos, ele está onde? Fora do arraial. Ele tem que ser tirado do arraial para não contaminar o arraial. Então ele é retirado e vai ser tratado fora do arraial. 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Então nós temos o leproso fora do arraial e o sacerdote, para tratar do leproso, o que ele vai fazer? Ele vai ter que sair do arraial e vai ter que ir até o leproso. O leproso precisa o quê? Tratamento. Então quem é responsável por esse tratamento? É o sacerdote. Ele vai sair para iniciar a purificação do leproso. Hebreus 13, 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. E precisa de tratamento.
Pecado. Quem é que vai tratar? O sacerdote. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, saiamos aqui, é Jesus. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Então, nós necessitamos, o ser humano necessita de Jesus. E Jesus está onde? É bem claro aqui, fora do arraial. Está fora do arraial nos dias de hoje é o quê? Está fora de todo esse contexto contrário a Deus. Então, fora do arraial, tu vai encontrar Jesus como? Com orações, com palavra, com arrependimento, com vontade de mudança, declarando que necessita de Jesus. Então, você vai ter que sair de todo esse contexto arraial para encontrar Jesus fora. Porque tá vendo como as coisas elas se encaixam? Para acontecer o perdão do pecado, vai ter de sair do arraial. Então aqui é um princípio, aqui Levítico 14. O sacerdote vai ter de sair, um princípio espiritual. O sacerdote ele tem que sair do arraial para tratar do doente, do leproso, daquele que tem pecado. E Jesus, nos dias de hoje, nós temos de estar fora do arraial para sermos tratados. Jesus não vai entrar nisso tudo que acontece, nesse contexto do mundo, não vai entrar. Então nós vamos ter de sair, ele está lá fora e ele é que vai tratar de cada um de nós. Fora do arraial. 5. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então vai se iniciar o processo de purificação do leproso. Então, 2 aves vivas, limpas, um pau de cedro, o cedro é uma madeira proveniente lá do Líbano, carmesim, que é um tecido, a tira de tecido carmesim, nós sabemos que é o vermelho, remete ao vermelho, e sopo. E sopo é aquela erva que foi molhada no sangue do cordeiro e foi chapiscado nos umbrais, lá na saída do povo lá em Êxodo. Então, essa erva também. Então, ele vai pegar, o sacerdote vai pegar essa aves, um vaso de barro e águas vivas. O que é águas vivas? A água vai ficar embaixo do vaso. A água. E agora, continuamos. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o sopo, e os molhará com a ave viva no sangue, da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Então, foi degolada uma ave, o vaso de barro, a ave está ali embaixo, o sangue da ave, de uma que foi degolada é colocado, se amarra com carmesim, o sopo e a madeira, o pau de cedro. Se amarra na ave viva, o sopo, com carmesim e vai mergulhar onde está o sangue, primeiro a água e o sangue. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então nós temos aqui uma ave que foi degolada e uma ave que vai ser solta. 2 aves representam um só Cristo, a morte e a ressurreição. Então aquele pecador vai ser trocado, oferecido a ave, a morte, né? E é dado novamente vida a essa ave que voa, né?
se consumando assim a expiação. Romanos 6:6. Morte e ressurreição. É o nosso Jesus. Purificando o pecador. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então ali a árvore viva está simbolizando o quê? Esse pecador de novo reviveu, saindo dessa situação de pecador, morto no pecado. Então ele mais uma vez, ele revive em Cristo Jesus. Triunfo, né? E assim, quando a ave voa, se consuma a justificação desse pecado. Levítico 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. é a água, né? A água nós sabemos que é palavra. Então ele está se lavando na palavra de Deus. Ele está voltando, né, a condição, né, de servo do Senhor. Então a água está sendo lavada, está sendo purificada na palavra de Deus. Então ele vai tirar todos os pelos, vai se lavar e ficará fora da tenda por 7 dias. Quando acontece essa justificação, esse triunfo, então ele adentra, vai adentrar, então dá novamente a permissão dele adentrar o arraial. Mas vai ficar fora da sua tenda por 7 dias. 9. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Então, olha o processo, amados. Olha o processo depois, o processo lá porque Deus estava ali, então eles precisavam estar santificados para estar próximo a Deus. Apesar de haver a intercessão de Arão, a intercessão de Moisés, mas olha o processo. Então, ele, com as 2 aves, ele consegue adentrar o arraial, mas fica fora da tenda 7 dias, e depois mais 7 dias, são 7 mais 7. Ele vai rapar de novo, vai se lavar novamente para continuar o processo de purificação. Já pensou? Meu Deus. Jesus hoje em dia faz tudo isso. 10. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e um molde de azeite.
Agora ele vai ofertar ao Senhor, vai haver aproximação novamente com o Senhor. Houve a purificação lá fora, agora ele continua no processo, 7 mais 7, agora ele vai as ofertas para novamente voltar à comunhão com Deus. 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Para voltar, né, à comunhão com o Senhor. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e o louve de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Primeira expiação da culpa, a oferta movida, nós em direção, né, à porta, onde a porta do Senhor, fazendo assim a expiação da culpa. 13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. A expiação da culpa, expiação do pecado, o pecado sendo coberto perante o Senhor. 14. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Ontem nós, lendo esse capítulo, né, porque a gente começa a estudar bem antes, ontem nós estávamos finalizando, estudando, e a missionária, esse 14 aqui, o sacerdote tomará do sangue. Então, a determinado momento, alguém pode até pensar que o sacerdote está indo e bebendo sangue. E tomará do sangue. Então, ele tomará do sangue, ele vai pegar o sangue e continuar dando o processo, né, do ritual, da expiação de culpa. Ele pegará sangue e colocará na ponta da orelha. Então não é tomar, não é beber. Ele continuar o ritual. Então, orelha. Membro tão frequentemente que tinha servido de meio de comunicação para a vaidade e as loucuras. Então ele estava fazendo aquilo de expiação pelo pecado. Então a orelha dele estava sendo usada para quê? Atenção, tá, amados? Meio de comunicação. O pecado, o que nós vimos? Lepra e pecado. A lepra tem o início no interior e depois a exterioriza. O pecado é a mesma coisa. Ele começa, Jesus deixou isso bem claro, ele começa lá dentro e ele vai usar algo para se comunicar, né, externamente. Ou ele vai usar a orelha, ou ele vai usar a mão, ou ele vai usar o pé, ou ele vai usar a boca. Algo ele vai usar para consumar essa coisa errada. Então aqui está o quê? Purificando a orelha. Essa orelha era usada para comunicação, vaidade, as loucuras, impureza. Aí tem a mão direita, usada, havia estendido para executar atos de vaidade, tolices e pureza. Devia ser purificado. Está sendo purificada com o sangue da expiação, da culpa. O pé, tantas vezes havia corrido no caminho da vaidade, das loucuras e da impureza. Devia ser purificado pelo sangue da expiação. Então ele está tocando com sangue nesses membros e purificando esses membros que estavam a serviço do pecado. 15. Também o sacerdote tomará do louve de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com o seu dedo,
espargirá 7 vezes perante o Senhor. Azeite que espargirá perante o Senhor 7 vezes. Tudo 7 a perfeição. Agora ele vai ungir. O sangue purifica. E o azeite vai o quê? Vai ungir. Vai ungir para o quê? Para fazer boas coisas. Em direção a Deus. 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquela que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação de culpa. Em cima do sangue, onde foi espargido para purificar, agora vai o azeite ungindo para que esses membros passem a fazer coisas certas. Então o pecado é assim, ele está lá dentro. Nós não tiramos. Deixa ele lá. Fica igual um bichinho de criação. Não quer sair fora do arraial para Jesus tratar. Aí deixa ele ali, igual um bichinho. Aí vai alimentando ele. Aí uma hora ele envergonha, uma hora ele sai. Aí usa a mão, usa o olho, usa a cabeça, usa o que ele puder usar. Para o quê? Mostrar que ali dentro tem pecado. Tem que ser tratado. E só quem trata esse pecado é Jesus. Aqui em 1 João 5, 6, 8. 1 João. Busca o sacerdote. Busquemos o sacerdote. Se a gente acha que aquilo que estamos fazendo errado, nós não estamos conseguindo frear, não estamos conseguindo tirar, tem que buscar o sacerdote. Tem que sair do arraial. Busca o sacerdote. Porque senão ele vai corroendo, vai corrompendo. É uma doença. Igual está comparando aqui com a lepra. É uma doença. Pecado é doença. 1 João 5. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam um. Então, nesse ritual, nós temos os 3 ali. Temos a água, estava lá no vaso, o sangue e o Espírito Santo, que é o azeite. Então, os 3 presentes no processo de purificação. Então, não tem escolha. Por que nós dependemos, se fala tanto que precisa de Jesus? Por causa disso aqui. Nós não temos condição de nós mesmos nos redimirmos, nos perdoarmos, de fazer essa obra. Então, por isso que todo ser humano necessita de Jesus Cristo, porque sem Ele não vai conseguir tirar o que tem aqui dentro de errado. Não vai conseguir. Vai tentar, vai remediar, aí daqui a pouco aparece. Poxa, mas não é possível, eu pensei que já tinha ido embora isso. Não vai, amado, depende de Jesus. Nós dependemos de Jesus Cristo mesmo. A humanidade não entende isso. Agora, nós que somos cristãos, nós temos que entender isso. (14, 18). E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor.
Cabeça, né, amados? Nós vimos. Aqui parte, é o central para partir todas as informações, né, para comandar, a partir daqui. Por isso que nós temos de ter que a mente de Cristo. Porque tendo a mente de Cristo, todas as informações que vão ser dadas para tudo do nosso corpo vão ser o quê? Vão ser de Deus. Então, por isso que é uma briga entre as trevas e o reino de Deus, para dominar o quê? A mente, a cabeça. A briga está aqui, para dominar aqui. Porque daqui que parte tudo. Então, quando domina aqui, o que vai partir as informações daqui é que vai dominar a nossa vida. Por isso que o cristão tem que lutar para ter mente de Cristo. Quer ter mente de Cristo? Palavra. Pegar essas informações aqui e colocar aqui dentro. Ó. Viver aqui dentro, viver a palavra. Ó. Aí o inimigo não vem. Ah, o inimigo, mas você tem lutado tem buscado para sua mente ser a mente de Cristo? Para que a central de informações aqui é tipo um processador. Processa tudo, faz daqui. Então por isso que ele vai lá. Nós vimos, o pecado vai dominando tudo, vai dominando a cabeça, vai dominando a mente, vai rasgando a veste, vai comendo tudo. Então ele vai lá e unge a cabeça. 19. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. O holocausto, nós sabemos que a oferta toda queimada, aí já é um reconhecimento do pecador, né, se reconciliando com o Senhor, sendo que a alegria dele, o agradecimento dele, oferta queimada, toda queimada, cheiro suave ao Senhor. 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. É, oferta de manjares. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um loube de azeite. Se não houver recursos para tanto, dois, né? Dos animais, ele oferece um. Ou se Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer curar, ele quer sarar, ele quer transformar, ele quer reconciliar. E ele não olha as condições da pessoa. Agora a pessoa tem que ser sincera, né? Perante a ele. Então não tem condição de levar dois. Se não tiver de levar um, vai levar o quê? Os pombinhos, né? E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. As suas posses, nós já vimos que Maria e José, na hora da oferta, né, de Maria, pela purificação, aí não tinham. Então ofereceu o quê? 2 pombinhos. A oferta da pessoa que tem uma condição menor, mas o Senhor aceita da mesma forma dos animais, né, de porte. 23. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. 7 mais 7, no 8º dia ele vem ofertar. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o logue de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa,
E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Mesma coisa, isso aqui está repetindo aqueles que não têm, onde a mão alcança, os que não têm condição, mas é o mesmo ritual. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta, pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Então, por que o Senhor repete? Para mostrar que mesmo aquele que traz os dois animais, quanto o que traz o que traz as pombinhas, do mesmo jeito será feito o ritual e do mesmo jeito a sinceridade da pessoa. Isso é importante, a pessoa tem que estar realmente com aquele coração lá remido, né? Querendo realmente acertar, vai ser aceito do mesmo jeito, independente do animal. Aí ele repete. 31. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Então essa é a lei. Processo da pessoa que viu a sua lepra, foi identificando, a lepra avançou, ela teve que ser retirada do convívio e ser tratada lá fora pelo sacerdote. A lepra deu sinais que foi embora e o sacerdote faz todo aquele ritual das duas aves, atrás de volta para a arraial e acaba o tratamento lá dentro, a purificação lá dentro. Processo, né, amados? Isso que o Senhor está dizendo aqui, isso é um processo do pecado. Processo demorado. O pecado atrasa muito nossas vidas. O pecado não é brincadeira, não. Não é para achar graça de pecado, não. Nós não temos de achar graça. Nós temos de combater realmente o pecado nas nossas vidas. Ele atrasa, traz todo essa parada na nossa vida espiritual para nós novamente voltarmos ao convívio com Deus, né? Ao tempo, a demora. Ah, mas isso aqui era no Antigo Testamento. Isso acontece no dia de hoje também, porque a pessoa o problema é esse, se nós nos conscientizarmos que nós estamos pecando, admitir, primeiro que está se falando aqui, primeiro admitir que ele tem a lepra. Se eu admito que eu estou doente, eu preciso ser tratado. O problema é que hoje em dia estamos pecando e a gente não admite que estamos pecando. Não admitimos que precisamos ser tratados. Está sendo falado aqui. O Senhor está colocando bem claro aqui. É admitir. E para admitir hoje em dia que, ó, o nariz fica assim, ó. Eu sei tudo, eu não preciso. E padecer. Esse é o processo. A demora. Aí quando admite, muitas vezes, o Senhor é assim, nós temos um tempo aqui. Muitas vezes, ó, chegou a hora, vem. Chegou a hora, tua hora, vem. Ele é assim, o Senhor é assim. Estamos aqui agora. Mas amanhã não sabemos. Chegou seu tempo, vem.
E se a gente não tem essa, não está querendo descer, não tem essa sensibilidade? Sabe para onde vai? Não estou aqui para julgar ninguém, mas perante a palavra de Deus é bem claro, Deus não negocia com o pecado. Nós estamos vendo aqui, desde a saída desse povo do Egito, Deus trabalhando a necessidade do pecado, de evitar o pecado. Agora ele está tratando, agora já tem o pecado, então ele está tratando diretamente, purificando para tentar caminhar com esse povo. Ele não negocia com o pecado. Não negocia com o pecado. Está colocando no inferno? Não, mas a palavra diz que não, a ira dele se acende. A ira dele se acende contra o pecado. Então, cabe a nós nos examinarmos a cada dia, para nós não ficarmos no engano, tá? Então aqui está a lei. A lei acerca da lepra numa casa. 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o Senhor diz que vão haver situações que a lepra vai estar dentro da casa da pessoa, mas dentro da parede, dentro da casa da pessoa. Nós podemos aqui ter uma figura da Assembleia, nós podemos ter a figura da Assembleia ou de uma casa, de uma família. A lepra trabalhando lá dentro, porque o pecado trabalhando lá dentro. Ou de uma assembleia, de uma igreja, ou de uma casa, uma família. 36. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, novamente, agora tudo a cargo do sacerdote, novamente. O sacerdote é que vai examinar a casa, se realmente esses fungos, né, essa mancha de fungos, isso acontece, se aquilo é proveniente da lepra, se não é. Então, o sacerdote também é o responsável por isso. 37. E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem convinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cercará a casa por 7 dias. Isso. Então, se o sacerdote ele achar que aquela casa pode ter lepra, então ele faz o quê? Ele já separa aquela casa. 39. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade num lugar imundo. Então o sacerdote tirou todo mundo da casa. Aí a mancha cresceu. Ele vai pedir para arrancar aquilo ali, arrancar aquelas pedras que teve a mancha para tentar recuperar a casa toda. E jogar fora do arraial. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras,
e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imundo está. Então a casa tinha esse problema. Ele cerrou por 7 dias. Quando ele voltou, cresceu, ele pediu para tirar aquela parte toda, ele tirou o reboco todo, rebocou novamente a casa e voltou a praga dentro daquela casa. Então ele vai declarar que aquela casa é o quê? Está imunda. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Então vai derribar a casa, as suas pedras, madeira, e vai jogar tudo lá fora. Sabe por que vai jogar? Sabe por que vai fazer isso? Porque já não tem mais jeito. O pecado corrompeu tudo. Aqui, vamos aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios, Assembleia, Igreja, 2 Coríntios 7. O Senhor manda fugir do pecado, fuja dele. Não brinca não, não brinquemos com ele não. Fuja dele. 2 Coríntios 7. Sete. 7:6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos constristou, ainda que por pouco tempo. Então, havia um pecado na igreja de Coríntios, havia uma dissensão forte dentro daquela igreja, e Paulo escreve essa carta, e há um arrependimento, também cara aqui, então ele se arrepende. Porque aquilo, o que estava acontecendo ali poderia levar à dissolução da Assembleia, da igreja. Então havia um pecado, havia coisa errada ali, então eles se arrependeram. É bem claro aqui o texto, a palavra declarando. Então houve um arrependimento, eles reconheceram o erro que estavam errando, então a igreja conseguiu avançar. Isso, amados. É a praga, né, que fica dentro da igreja. Pecado. Isso pode levar a igreja ao fim da Assembleia. Voltemos, Levítico. Arrependimento, reconhecimento do erro. Eu estou vendo a pessoa hoje em dia, eu vi agora o crente, missa de 7º dia dentro da igreja. Então a gente está vendo as coisas assim que não está dando para entender mais nada. Então hoje em dia a pessoa está com um copo de pinga na mão, está bebendo, está fazendo o que quer e está dizendo que está com Deus. Pecado dentro da igreja, escancarado já, escancarado mesmo. Tanto pela liderança como pelo membro, a coisa está escancarada. E Deus está dizendo aqui que ele não trabalha com isso, não admite isso. (14:46).
E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Então não pode entrar. A casa está fechada, está cerrada, porque está havendo um tratamento ali. Não pode entrar. Também, o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes. E o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi revocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Se tirar tudo, as pedras, mudar o reboque aí ele declara que a casa é limpa. Depois, tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. E a mesma coisa, mesmo processo lá no início. Com o leproso, também a casa. Assim, espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o sopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Expiação, árvore voando. Expiação, purificação consumada. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apostema, e das ampolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Então, vimos a lei da identificação, do processo e depois do tratamento. Cerrando, Efésios 5:23. Carta à igreja de Éfeso 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é o cabeça da igreja e o dono das nossas casas, se nós quisermos. Então, dentro da casa, isso que estava sendo falado outro dia, é totalmente pertinente. Estava até a irmã Viviane. Totalmente pertinente aquele assunto ao estudo. Então, Deus criou uma família, onde tem o sacerdote, bem claro aqui, ao sacerdote, ao esposa e aos filhos. Então, esse sacerdote, ele é o quê? Para ter essa ligação direta aqui com Jesus, intercessor entre nós e Deus. E além de ser sacerdote, a palavra também vai declarar que nós, quando servimos ao Senhor, também nós somos sacerdotes eleitos. Então, é a autoridade que o homem tem dentro da casa. Então, quando ele tem essa autoridade dentro da casa, ele vai identificar essa praga dentro da casa. O que é essa praga dentro da casa? Né? São maneiras
contrárias à palavra de Deus, que muitas vezes acontecem dentro das nossas casas. Então o sacerdote, com a autoridade que ele tem e com a ajuda da varoa, esse trabalho conjunto, será que isso aqui não está errado perante a palavra? Não é hora da gente consertar isso? Então vai fazendo isso o quê? Confessando assim, ó, essas atitudes que nós temos vivido aqui durante algum tempo, segundo a sua palavra, nós estávamos na ignorância, no tempo da ignorância. Agora que nós conhecemos, nós em nome de Jesus queremos pedir perdão por tudo isso que nós temos cometido. Então ele vai identificando essas coisas dentro das nossas casas, se há alguma coisa errada. Então o sacerdote, ele tem essa autoridade de Jesus para fazer isso. Quando tira o sacerdote da casa, a gente vê aí a bagunça que está aí, hoje em dia. Deus criou uma célula para ter um sacerdote lá. Esse sacerdote é que faz a ligação com ele. É bem claro aqui que Jesus domina a igreja e o homem é o cabeça, como ele é o cabeça da igreja. Então há uma ligação entre Jesus e as nossas casas, nossa família. Então nós temos de identificar a coisa manchada que eles viam lá no passado, nos arremete hoje em dia às coisas erradas que tem dentro das nossas casas. Nós temos de identificar conosco, com a nossa convivência entre filhos, se há alguma coisa que está fora da palavra de Deus. É aí que vai se trabalhando, né? É a lepra, é a praga dentro das nossas casas. Isso que nós temos de orar ao Senhor e identificar espiritualmente o que está errado. E ir purificando as nossas casas em nome de Jesus, porque Jesus é o dono das nossas casas e nós temos de confessar Ele. Os erros, se há algo errado dentro das nossas casas. Então nós temos que procurar constantemente trabalhar isso dentro das nossas casas. Para essa nossa casa ser considerada o que? Limpa. Além de nós, o convívio dentro das nossas casas, tudo que acontecia aqui dentro, tem que ser na direção do Senhor. A obra, muitas vezes a pessoa vai na igreja, é uma pessoa dentro da igreja, uma maravilha, poxa, é tão atencioso, é tão isso, tão aquilo, mas dentro de casa só misericórdia. Então o cristão ele não tem várias caras, ele só tem uma face, a face de Jesus. Ele é a mesma pessoa dentro da casa, é a mesma pessoa na rua, é a mesma pessoa no ônibus, é a mesma pessoa na escola, no trabalho, onde ele estiver, é a mesma pessoa. Então não adianta ser ótimo naquelas horinhas, porque na igreja vai se ficar pouco tempo, às vezes só um sábado, às vezes 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana. E o restante da convivência é todo dentro da casa. É aqui dentro da casa que a coisa tem que funcionar em nome de Jesus. Igreja ótima, dentro da casa cheio de mancha. E não procura consertar isso. Aí chega um ponto que a igreja lá que vai ter de consertar, porque aqui dentro que tinha de ser identificado e consertado não é. Aí sobrecarrega aqui a igreja. Mas isso é responsabilidade do sacerdote. Junto, trabalhando em conjunto com a varoa. Amém, amados? Amém. Esse é Levítico 14. Estão abertas as perguntas.